James Mark diz assim: simplesmente a igreja, a teologia é simplesmente a igreja levando muito a sério o problema da sua própria existência e averiguando detidamente em que pontos está deixando de ser a igreja de Deus. Fantástico. A teologia se faz na igreja, a partir da igreja. Muitas vezes o estudante de teologia ele tem uma relação, ou ele passa a ter uma relação crítica com a igreja. E não é que a igreja não precise de relações críticas, porque eu acho que ela precisa, né? Ela precisa muito. Mas muitas vezes o estudante de teologia tem uma relação arrogante com a igreja. Porque ele acha que ele vem aqui, né? Então sabe todo aquele livro e pensa que já inventou a roda, e aí ele arrota nos domingos, né? E o pastor que aguente. Às vezes também tem que aguentar o pastor, né? Então, um aguenta o outro, está bem, né? Não esqueça não esqueça da igreja, porque a igreja é o lugar, como se diz, par excellence, né? Por excelência dessa ação de Deus. A igreja é esse instrumento prioritário, primordial da revelação de Deus, onde essa revelação de Deus ela se expressa. A igreja é, na linguagem de Paulo, né, a palavra aberta, a escritura. As pessoas leem a Bíblia lendo a igreja. Eu sei que a gente está longe disso, né? Muito longe, né? Mas esse é o nosso esforço, de que a gente leia as escrituras na vida da igreja. E é lá, à medida em que a igreja, né, recebe a palavra dominicalmente, atualizada pelo Espírito Santo, trazida por essa nuvem de testemunhas, e dizendo o que isso significa hoje, né? Como que eu vivo isso hoje, é que nasce a teologia. A teologia, então, ela não é nada mais do que a vivência da fé, que recebe palavras humanas enquanto ela se torna realidade. Ou seja, a teologia é a linguagem da fé, é a linguagem da obediência, é a linguagem da vivência. A teologia, em terceiro lugar, a teologia ela se faz diariamente, por todos que se entendem parte do povo de Deus. A reforma, ela tem um princípio, né? Um dos princípios da reforma é o sacerdócio geral de todos os crentes. Sacerdócio geral de todos os crentes. E como a gente está nos 500 anos da reforma, né, a gente acentua de novo esse sacerdócio geral de todos os crentes. Historicamente falando, isso significa, do ponto de vista da reforma, uma crítica violenta por parte de Lutero e outros dos reformadores à clericalização da igreja, e uma crítica à centralização da igreja, no caso de Lutero, especialmente, né, a questão de Roma, né, o Vaticano, como monopólio da interpretação. E o Lutero diz não pode. A Bíblia, ela está na mão do povo. E por isso que ela precisa estar na linguagem do povo. E por isso que Lutero gasta parte do seu tempo traduzindo o Novo Testamento, a Bíblia toda, para o alemão coloquial. Como diz o Lutero, para a linguagem do mercado. E essa linguagem do mercado, a Bíblia vai ser colocada nessa linguagem do mercado. E então, nesse sentido, a teologia ela é democrática. Não tem monopólio. Ninguém tem o direito do monopólio. Todo o povo de Deus. Isso é caótico, né? Bem-aventuradamente caótico. Porque você imagina, claro, quantas interpretações tem aqui nessa sala, né?
E é por isso que sempre de novo o clero fica nervoso. E eu sou clero. Sempre de novo a instituição fica nervosa. Sempre de novo a gente quer centralizar, quer amarrar, quer segurar. Se tem muito pastor que segura, isso é inegável. Instituição que não permite com que a Bíblia esteja na mão do povo e que segura o monopólio da interpretação. Então você não vem aqui para ganhar nenhum monopólio interpretativo da escuta e da interpretação das Escrituras. Você vem aqui para fazer parte desse esforço de todos os santos, de todos os crentes, para juntos discernir os caminhos de Deus. E isso é feito diariamente. Isso não é feito apenas uma vez. Isso é feito pela vida toda e é feito por todos. Graças a Deus. E isso significa que ela é uma interpretação contra a gente mesmo. Por isso que a gente fala muitas vezes que para o pregador do Evangelho, o primeiro receptor da sua pregação tem que ser ele mesmo. Mas mais do que isso, a revelação de Deus, ela não é clerical, ela é sagrada, mas ela não é clerical. A revelação de Deus, ela não cabe no templo. Graças a Deus, né? De novo, o movimento da revelação de Deus é centrífugo. A nossa atitude é fundamentalmente centrípeta. A gente sempre quer recolher. A gente sempre quer trazer, e especialmente, de novo, o clero, trazer para dentro do templo. Trazer para o púlpito, trazer para ele, trazer para o centro. E a natureza do Evangelho é centrífugo, é para fora. Para que a escuta e a interpretação dessa revelação de Deus se dê em todas as áreas da vida. Então, e Lutero de novo, para citar Lutero, né, ele ia dizer que o clero, ele não é melhor, ele não é diferente, ele não é mais santo do que o agricultor, do que a pessoa que tem uma função secular. Cada vocação e cada exercício de dom tem uma dimensão teológica. Na medida em que escuta as perguntas, oportunidades, desafios de sua área, do seu universo, e discerne o lugar vital da palavra e presença de Deus nesse universo. Fantástico, privilégio. Ou seja, né, cada uma, nas suas diferentes áreas vocacionais, tem o privilégio de quê? De escutar as perguntas do contexto, da realidade, das suas respectivas áreas, e colocar essas perguntas em diálogo com a revelação de Deus. E a boa teologia é essa que faz a conversa entre as perguntas que nascem e a palavra que brota. E esse encontro entre a pergunta que vai emergindo e a palavra que vai brotando gera conversão e gera obediência. Por isso que a teologia, muitas vezes, ela precisa ter mais ouvidos do que boca, para que ela possa escutar, para que você e eu, para que nós possamos escutar a nossa realidade, nosso contexto, e especialmente escutar os gemidos do mundo no qual nós vivemos, e levar esses gemidos em oração aos pés da cruz, para que, escutando a palavra, nós possamos discernir os caminhos da obediência que vão nascendo. E à medida que eles vão nascendo, eles vão sendo significativos, transformadores e extremamente bonitos. Como é que a gente faz tudo isso, né? Essa
teologia, né, que é essa escuta, a palavra, essa teologia que nasce da igreja, essa teologia que tem consciência das nuvens de testemunhas, e essa teologia que tem ouvidos para ouvir, né? Ouvidos para ouvir o mundo no qual nós vivemos, as perguntas, as dores, as angústias, e não se torne simplesmente em um discurso fechado que não ouve nada, ou que tem respostas, como a gente diz, né? A gente tem uma teologia às vezes anacrônica, né? Porque ela tem respostas para as quais não há perguntas, e não escuta e não formula respostas para as perguntas existenciais do mundo no qual nós vivemos. Por isso que essa teologia não pode simplesmente ser escuta histórica, ela precisa ser uma escuta contextual. Como a gente faz isso? A gente faz isso pela vida toda. E ao dizer para vocês que eu queria conversar um pouco sobre essa coisa da teologia de olho na criança, eu queria dizer para vocês que eu estou aprendendo como que a gente faz isso. Como que é essa andança? Como que a gente vive esse privilégio dessa escuta de Deus e dessa escuta humana e faz esse encontro? No ano passado, a Fraternidade Teológica Latino-Americana, ela acho que eu tenho, o meu livro está na bolsa, ela fez os 45 anos. E depois eu posso mostrar o livro. Nesses 45 anos, ela pediu que vários de nós, e também alguns desses caras mais velhos como eu, fizessem um pouco de análise desses anos de caminhada. Eu escrevi um textozinho que diz assim, eu pego só um parágrafo dali. A minha conversa aqui, falando desse encontro lá, confesso, não é nada acadêmico-teológica, pois o fato é que fui me tornando no decorrer dos anos um mero contador de histórias. Histórias de vida que conversam com o texto-verbo. E histórias do texto que vão me ajudando a dizer, então é isso. E assim vou encontrando o caminho da graça, do outro e da esperança. Confesso que facilitou a minha caminhada ter aprendido com Friedrich Buechner no seu livro Jornada Sagrada, Sacred Journey, onde ele diz assim, toda teologia é na verdade autobiografia. E ele diz assim, o que um teólogo faz essencialmente é examinar com toda a honestidade possível os cantos e recantos da sua própria experiência, com todos os seus altos e baixos, seus mistérios e seus fios soltos. É expressar em termos lógicos e abstratos tudo quanto ele encontrou e sabe ser verdade acerca da vida humana e acerca de Deus. O que um teólogo faz essencialmente é examinar com toda a honestidade possível os cantos e recantos da sua própria experiência, com todos os seus altos e baixos, seus mistérios e seus fios soltos. E quanto mais velho, mais fios soltos. E assim eu vou por aí, procurando deixar-me encontrar por Deus, buscando encontrar o outro e escutar os gemidos do mundo onde vivo. Mais do que afirmando, porém vou tateando. E os meus companheiros de ontem e de hoje me seguram pela mão, tornando o ritmo dos meus passos mais leves, apaixonantes e confiantes. Eu poderia expressar isso de outra forma usando as palavras de Anselmo de Canterbury, quando ele diz, e o diz em forma de oração, e ele diz, minha intenção, Senhor, não é penetrar em tua profundidade
porque de forma alguma posso compará-lo à minha inteligência, porém desejo compreender a tua vontade. Ainda que imperfeitamente, essa verdade em que meu coração crê e que ele ama. Porque não procuro compreender para crer, mas creio para vir a compreender. Na verdade, creio, porque se não cresce, não viria a compreender. Fantástico.